Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Hoje, segunda-feira, estamos dando início à 8ª semana do nosso plano de leitura, em ordem cronológica, da Bíblia Sagrada. Estou lendo na minha versão NVT, uma nova linguagem, uma nova versão transformadora, uma Bíblia de estudo NVT, uma tradução bem atual, bem contemporânea, e é fácil até de compreender a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando conosco. Hoje nós vamos ler Números capítulo 7, 8, 9 e 10. Vamos fazer aí a leitura de 4 capítulos hoje. Glória a Deus. O livro de Números é curtinho. Estou aqui com a minha colinha. O livro de Números nós vamos terminar. Ele termina no capítulo 33. Na segunda-feira que vem nós terminamos aí o livro de Números. Vai ser essa semana inteira lendo aí o livro de Números. Glória a Deus por isso, né? Deus é bom em todo tempo e nós devemos render graças a Deus, a todo momento, a cada oportunidade que Ele nos dá para louvar e preparar e estudar. E é isso, irmãos. Deus é poderoso. Vamos orar? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esse momento, estar aqui, Senhor, transmitindo, meu Pai, uma leitura bíblica, algo diferente, Senhor, algo a qual não foi visto ainda, Senhor, algo ainda que não foi transmitido ainda, meu Pai. É uma leitura da Tua Palavra, uma leitura simples, que busca revelação do Senhor, busca inspiração de Ti, meu Pai. Nada de aqueles estudos bem aprofundados, bem detalhados, mas é uma leitura simples, mas que busca do Senhor uma revelação, uma sabedoria, porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Não há necessidade do ser humano interpretar. Apenas o ser humano lê e buscar a revelação do Senhor para trazer em nossos dias o cumprimento dessa palavra. Nós precisamos cumprir essa palavra, cumprir aquilo que o Senhor pede para nós aqui, aquilo que o Senhor nos instrui. E eu louvo a Ti, Senhor. Peço a Ti, Senhor, sabedoria, graça, entendimento da Tua palavra, revelação das Escrituras, Senhor. Preciso do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor eu não sou nada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aqui, irmãos, no capítulo 7, nós vamos ver que Israel vai se preparar para deixar ali o Monte Sinai e ir em direção à terra de Canaã, em direção à terra prometida. Amém? Vamos lá. Ofertas para a consagração do tabernáculo, capítulo 7, verso 1. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com suas ofertas. Trouxeram 6 carroças cobertas e 12 bois, uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder, e apresentaram essas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles para usar no serviço na tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois à divisão gersonita para seu trabalho, e 4 carroças e 8 bois à divisão merarita para seu trabalho. Todos realizavam suas tarefas sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão.
A divisão dos coatitas, porém, não deu carros nem bois, pois era seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Quando o altar foi ungido, os líderes das tribos apresentaram ofertas para a consagração do altar. Cada um colocou sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada dia um líder trará sua oferta para a consagração do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab e líder da tribo de Judá, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereais, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheias de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar. Então aqui nós vamos ver que são 12 dias aí de ofertas, certo? 12 dias de oferta. Então nós vamos grifar aqui, ó. No primeiro dia, Naasson. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder da tribo de Issacar, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Cada tribo e cada líder deveria ofertar, levar uma oferta ao Senhor, certo? Então aqui nós vamos ler os seus respectivos líderes em cada dia. Serão 12 dias, para cada dia um líder de cada tribo que vai representar aí. No caso, Natanael vai representar a tribo de Issacar e vai apresentar uma oferta ao Senhor. E ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheias de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Natanael, filho de Zuar. Glória a Deus. E assim vai ser, irmãos. Assim vai ser. No terceiro dia, Eliabe vai apresentar. A quantidade de oferta era a mesma. Todas as tribos e todos os seus líderes deveriam apresentar a mesma quantidade de oferta. 1.560 gramas de prata, uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. E também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas. Certo? Então, cada tribo, no segundo dia Natanael levou, no terceiro dia Eliabe, da tribo de Zebulon, levou, no quarto dia Elisur, filho de Sedeur e líder da tribo de Ruben, apresentou também sua oferta ao Senhor. E isso foi se repetindo, irmãos. Não há necessidade de eu ler, porque é a mesma oferta para todos, a mesma quantidade de oferta, a mesma grama de ouro, de prata, de cada bacia, ofertando, cada um ofertando. Então, no quinto dia, Selumiel, da tribo de Simeão,
Elisur, da tribo de Ruben. No 6º dia, Eliasaf, da tribo de Gade. Então, toda a tribo ofertou. No 7º dia, Elisama, da tribo de Efraim, apresentou sua oferta ao Senhor. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur, da tribo de Manassés, ofertou também. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone, líder da tribo de Benjamim, também ofertou ao Senhor. Isso aí, ó. Vamos lá. No 10º dia, Aizer, filho de Amizadai, da tribo de Dan, apresentou sua oferta também ao Senhor. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, líder da tribo de Azer, apresentou sua oferta também ao Senhor. No 12º dia, Aira, filho de Enã, líder da tribo de Naphtali, apresentou a sua oferta ao Senhor. Todos com a mesma quantidade, né? A bandeja de prata, que pesava 1.560 gramas, uma bacia de 840 gramas, ambas cheias de cereal e farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheias de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Aira, filho de Enã. Estas foram as ofertas de consagração apresentadas pelos líderes de Israel. Quando o altar foi ungido, 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata, 12 vasilhas de ouro com incenso. Cada bandeja de prata pesava 1.560 gramas e cada bacia de prata pesava 840 gramas. Ao todo, os objetos de prata pesavam 28,8 quilos com base no peso do ciclo do santuário. Cada uma das vasilhas de ouro cheias de incenso pesava 120 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ao todo, as vasilhas de ouro pesavam 1.440 gramas. Para os holocaustos foram apresentados 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, junto com as ofertas obrigatórias de cereal. Para as ofertas pelo pecado foram apresentadas 12 bodes. Para as ofertas de paz foram apresentados 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de 1 ano. Essas foram as ofertas para a consagração do altar depois que foi ungido. Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele. Olha só, olha a forma, a característica, né, de que Deus se apresentava. Olha a forma. Em encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os 2 querubins em cima da tampa da arca, no lugar de expiação que ficava sobre a arca da aliança. De lá o Senhor falava com Moisés. Então, a presença do Senhor descia sobre os 2 querubins, estavam os 2 querubins, e ele ouvia a voz de Deus ali, em cima, sobre os 2 querubins, em cima da tampa da arca, da aliança. Ele ouvia a voz de Deus. Dentro do tabernáculo, Moisés ouvia a voz de Deus. Lá no Monte Sinai, Moisés ficava face a face com Deus. Amém? O lugar de ficar face a face com Deus é no secreto, certo? É no monte, entra dentro do teu quarto. Jesus fala, entra dentro do teu quarto, ora em secreto. Aquele que vê secretamente recompensará. Então, dentro do quarto, Deus nos vê. Deus nos vê. No monte é lugar de ficar face a face com Deus. E
dentro do tabernáculo, o Santo dos Santos, ouvia a voz de Deus. Então você ouve a voz de Deus dentro do templo, você fica face a face com Deus no monte e Deus te vê quando você entra dentro do teu quarto e ora em secreto. Amém? Essas são as 3 situações aí que ocorreram aí na Bíblia, ao longo da história. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Hoje constantemente podemos ouvir a voz de Deus, né? Todos os dias podemos ouvir a sua voz. Deus tem várias maneiras de se manifestar. Deus pode falar com você através de um hino, Deus pode falar com você através de uma frase, Deus pode falar com você através de uma conversa com um amigo, né? Deus pode falar com você através de uma situação, de uma circunstância, de uma adversidade. Deus pode falar com você lendo as Escrituras, você orando, você ouvindo a voz dele audivelmente. Então, assim, há várias maneiras de Deus se manifestar, amém? O importante é que o nosso ouvido venha estar atento para quando ele falar. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando Deus falar com você, você vai ter a certeza e a convicção de que é ele que fala com você. Porque a voz do Senhor, ela é única. Ela é única. Amém? No capítulo 8, nós vamos ver a preparação das lâmpadas do tabernáculo. O altar foi ungido, consagrado. Agora vamos ver as lâmpadas. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione-as de modo que iluminem o espaço à frente do candelabro. Arão seguiu essas instruções. Posicionou as 7 lâmpadas de modo que iluminassem o espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado. O candelabro todo, desde a base até as flores, era de ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Quer dizer, Deus dá um modelo para Moisés. Deus dá uma planta para Moisés. E Moisés precisava construir exatamente de acordo como Deus mandou, como Deus mostrou naquela planta. Olha que interessante. Maravilha, né? É um arquiteto. Deus é um arquiteto. Por isso que os maçons falam, né, que Deus ele é o grande arquiteto do universo, né? E realmente você vê aqui que Deus ele dá as medidas exatas para construir a arca, dá as medidas exatas para construir o tabernáculo, dá as medidas exatas aqui, dá um modelo exato, dá um modelo era só ele copiar e colar. Copia e cola, copia e cola. Aleluia. Deus é fiel. A consagração dos levitas, no versículo 5. O Senhor disse a Moisés: agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Olha isso, não podia ter pelo algum no seu corpo. Assim estarão cerimonialmente puros. Instrua-os a trazerem um novilho e uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com outro novilho, como oferta pelo pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas, e desse modo os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos
e com as mãos levantadas, apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim você separará os levitas do restante dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos, pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais em Israel são meus. Eu os separei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias de seus animais. Sim, tomei para mim os levitas. Tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. E dentre todos os israelitas designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas, oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga atinja quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas, seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Olha só, né? Os levitas eram privilegiados. Havia-se uma renúncia? Sim, pois eles não herdariam coisa alguma dessa terra, porque o Senhor era a sua herança. Era uma tribo que pertencia exclusivamente ao Senhor e servia ao Senhor com integralidade. Com integralidade. Servia ao Senhor 24/48. Não tinha a sua vida, não tinha os seus interesses. Era apenas os interesses de Deus, as coisas de Deus. Assim, Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas, seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as roupas, e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida, ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles, a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistentes de Arão e seus filhos. Assim fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés: dê a seguinte instrução aos levitas: começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50. Então quer dizer, por 25 anos eles serviriam a Deus, exclusivamente, dos 25 aos 50. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro. Mas não realizarão mais as cerimônias. Assim você designará as funções dos levitas. Glória a Deus. Poderia auxiliar, após os 50, poderia auxiliar ali na parte da estrutura. Mas dos 25 aos 50, eles seria escalado ali para a cerimônia, todo cerimonial que era feito. E no capítulo 9, nós vamos ler sobre o segundo momento que houve a Páscoa, a celebração da Páscoa, onde o cordeiro era imolado ali, onde as famílias se reuniam e traziam à memória a libertação do Egito. Vamos lá. No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, do 14º dia.
do primeiro mês. Siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai. Ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros. Vamos ver o que aconteceu aqui. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram: ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas, porque estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, como os demais israelitas, questionaram Moisés ainda. Por que não podia celebrar? Porque não podia ofertar, apresentar a oferta ao Senhor. E Moisés respondeu: esperem aqui, até eu receber instruções do Senhor para vocês. E Moisés ia lá e consultava a Deus, e Deus falava com Moisés a respeito do povo. E não é muito diferente nos dias de hoje, quando um pastor intercede pelo membro da tua igreja, pelo irmão da tua igreja, pelo irmão de fé, pelo obreiro. Quando o pastor ele intercede por aquela família, questiona Deus, por que está acontecendo, por que aquela adversidade veio, né? Deus ele vai responder para o pastor por quê. Então, não é muito diferente do dia de hoje. Por quê? O pastor é o líder, é um líder espiritual, né? E Deus, ele fala, Deus revela tudo, irmãos. Deus revela tudo. Vamos lá. Moisés respondeu: esperem aqui que eu vou receber as instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo agora ou nas gerações futuras estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Olha só que interessante. Mesmo ele estando impuro, ele poderia celebrar a Páscoa do Senhor. Olha só que interessante. E hoje nós vemos em algumas igrejas aí colocando uma regrinha aí para a pessoa tomar Santa Ceia. De algumas igrejas aí que se você não for membro de carteirinha, você não pode tomar uma Santa Ceia lá. Se você for um visitante e for no dia de Santa Ceia, você não pode tomar Santa Ceia, porque você não é membro. Algumas doutrinas, algumas regras que os homens colocaram, né? Que o próprio Deus aqui não está impedindo. Uma pessoa, né, um israelita, que cerimonialmente estava impuro porque tocou em um cadáver, né? Mesmo assim ele poderia, mesmo diante da impureza dele, ele poderia participar da Páscoa. Interessante, né? O Senhor autorizou e muitas das vezes o homem impede. O homem impede. Não há um pré-requisito para o que te impede de participar da ceia do Senhor é você não acreditar em Jesus Cristo, você não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e passa a caminhar com Jesus, você está apto para tomar a ceia do Senhor, participar do corpo de Cristo. Agora, é interessante que algumas igrejas impedem os pecadores, ele caiu em pecado, ele não pode tomar Santa Ceia, vai ficar 1 ano sem tomar Santa Ceia, vai ficar 6 meses sem tomar Santa Ceia. Tolice, né? Tolice. A Santa Ceia é para os pecadores ao arrependimento. Aqueles que pecaram e que estão constantemente se arrependendo dos seus pecados, né?
E não há um justo sequer na face da terra. Não há quem não peque. Não é? Não há um justo. Não há uma pessoa digna. Não há uma pessoa digna. Por que Deus autorizava? Era Deus já mostrando aqui que não há uma pessoa digna. Ninguém merece participar da ceia do Senhor. Mas todos precisam renovar a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo. Quando você participa do corpo e do sangue do Senhor, você está ali reafirmando a sua aliança com Cristo. Porque aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não é digno de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê alguns homens, algumas mulheres, alguns líderes aí colocando empecilho, né? A porta Jesus abriu e parece que eu vejo a igreja colocando um pedágio, cobrando um pedágio para você alcançar essa porta aberta. A porta da salvação é gratuita, é para todos. E para a transformação do evangelho também. Né? Para a transformação do evangelho também. É de graça. Essa água é de graça, esse alimento é de graça. Custa caro? Custa. A minha vida e a sua vida. As nossas vontades serão crucificadas. Nosso eu será crucificado. Os nossos desejos, nossos sonhos serão todos entregues ao Senhor. E Ele revelará os teus sonhos, os teus projetos, a tua vontade para nós. E aí nós trocamos, nós mudamos. Deixamos a nossa vontade nas mãos de Deus e assumimos para nós a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Se Deus não impede, quem sou eu de impedir? Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois ao entardecer, no 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião, comerá o cordeiro de Páscoa acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajante, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Então, quer dizer, não há motivo algum para você deixar de participar da Páscoa. Não há motivo algum de você deixar de participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu caí em pecado. Você caiu em pecado porque você estava fraco. Você estava fraco e estava lhe faltando entendimento e sabedoria. Então, se você está fraco, você precisa se fortalecer. E aí Jesus, em tua palavra, diz o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu estou fraco, é aí que eu devo tomar santa ceia. Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então, a igreja não pode cobrar pedágio. A igreja não pode dificultar. A igreja não pode dificultar. E muitas das vezes nós vemos aí as igrejas dificultando esse acesso. Uma coisa que Jesus não pediu. Não é ordem de Cristo para a igreja dificultar o acesso às pessoas à misericórdia e bondade de Deus. Vamos lá. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Glória a Deus. Olha só no versículo 15. Ó. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Olha que cena extraordinária.
Era assim que sempre acontecia. À noite a nuvem cobria o tabernáculo, tinha a aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava o acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim, viajavam e acampavam por ordem do Senhor para onde ele os conduzia. Deveria seguir exatamente o Senhor. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Imagine aquela agitação, irmãos, para se acampar, montar o tabernáculo, montar a tenda, desmontar. Imagine só o trabalho que dava. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas, assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor. E cumpriam tudo que o Senhor lhe ordenava por meio de Moisés. Interessante, né? Se a nuvem pairava ali, baixava ali no tabernáculo durante o dia e à noite ela se elevava, mesmo que eles tinham acabado de armar as tendas, armar o tabernáculo, armar as tendas, acampou, acabou de bater a última estaca, a nuvem se levantava, aí eles tinham que desmontar tudo, aquela agitação toda para desmontar, aquela correria para seguir a ordem de Deus. O que Deus estava ensinando com isso, com essa situação? Obediência, atenção, estar sempre atento às ordens de Deus, estar sempre atento aos sinais de Deus. E nós precisamos pedir isso para Deus. Senhor, nos dê essa sabedoria, para que nós venhamos a estar atentos, nos dê essa atenção, essa sensibilidade para entender os sinais do Senhor. Quando o Senhor está mandando nós ir, quando o Senhor está mandando nós parar, né? Nós precisamos ter essa atenção, nós precisamos pedir essa sensibilidade para Deus, irmãos. No capítulo 10, nós vamos ver aqui as trombetas de prata. Para que serviriam as trombetas de prata? O Senhor também disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e darão o sinal para levantar acampamento. Quer dizer que quando a nuvem subia, a trombeta era tocada. Quando a nuvem descia, a trombeta era tocada. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel, se apresentarão a você. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas do lado sul virão em seguida. Mande soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas, quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Então tinha 2 toques curtos, um toque diferente, um toque, cada toque tinha seu significado. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor seu Deus se lembrará de você. Deus só vai se lembrar de você quando a trombeta tocar. E os livrará de seus inimigos.
Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês, e toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos de oferta de paz. As trombetas lhe servirão de recordação diante de Deus. Eu sou o Senhor seu Deus. Amém. Glória a Deus. Os israelitas deixam o Sinai, no versículo 11, do capítulo 10. No segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor a Moisés. O exército da tribo de Judá foi à frente, marchava atrás de sua bandeira, e seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida vieram o exército da tribo de Issacar, comandado por Natanael, filho de Zuar, e o exército da tribo de Zebulão, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões gersonitas e merarita vieram na sequência, carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida vieram o exército da tribo de Simeão, comandado por Selumiel, filho de Zurizadai, e o exército da tribo de Gade, comandado por Eliasaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatita, carregando os objetos sagrados. Eram intercalados, né? Eram três exércitos, cada tribo, né? 3 tribos, né? 3 exércitos, tabernáculo, mais 3, e agora os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elisama, filho de Aimiúde. Em seguida vieram o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur, e o exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gideone. O exército de Dan veio por último, marchando atrás de sua bandeira e formando a retaguarda de todos os acampamentos das tribos. Seu comandante era Aizer, filho de Amizadai. Em seguida vieram o exército da tribo de Azer, comandado por Pagiel, filho de Ocrã, e o exército da tribo de Naphtali, comandado por Aira, filho de Enã. Era nessa sequência que os israelitas marchavam exército após exército. Amém? Então era 3 tabernáculo mais 3, são 6. E aí viera mais os utensílios e mais 6 exércitos. Então é 12 exércitos, né? Representando aí as 12 tribos. Vamos lá. Obabe, o guia, vamos ver. Moisés disse a seu cunhado, Obabe. Então ele era casado com uma das filhas de Jetro. Moisés disse a seu cunhado, filho do midianita Reuel. Olha só que interessante, ó. Moisés disse a seu cunhado Obabe, filho do midianita Reuel, que é Jetro. Então quer dizer que Jetro tinha um filho homem. Lá no início nós vamos ver que Reuel tinha 7 filhas. Não falava que Reuel tinha um homem, um filho homem. Já aqui no livro de Números já está falando que Reuel tinha um filho homem. Olha que interessante. Estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse, eu os darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Quer dizer que
Moisés convidou Obabe, seu cunhado, para fazer parte, né, do povo de Deus. Só que Obabe respondeu: não irei. Preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Porque Obabe conhecia bem o deserto, mas bem mais que Moisés. Moisés só atravessou o deserto, uma para fugir do Egito até Midian e uma para retornar de Midian para o Egito, a mando de Deus. Então ele só atravessava o deserto. Obabe não. Obabe conhecia o exército de ponta a ponta. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles, para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Interessante esse dito dele, né? E é isso, irmãos. Então, sempre que a arca partia, ele exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem, teus adversários fujam diante de ti. O que é isso? Deus vai na frente e põe por terra todo o mal. E quando ele se estabelecia, ele parava. O que Moisés fala? Volta ao Senhor, aos muitos milhares de Israel. É como se Moisés estivesse pedindo para Deus: Senhor, o Senhor tem liberdade aqui, para andar no nosso meio, para estar no nosso meio aqui, fazer parte dessa família, estar presente. Era isso que Moisés estava falando aí a respeito do Senhor, da presença do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por hoje é só. Amanhã estaremos de volta para estar dando continuidade aí no livro de Números. O livro de Números é interessante. Daqui a alguns capítulos nós vamos ver a história de um personagem, de um profeta aí, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. É o profeta Balaão, que vai falar com a jumenta. Eu não sei quem foi quem mais desequilibrado. Se foi a jumenta ter falado com o Balaão, ou se foi o Balaão ter falado com a jumenta. Mas é isso aí, irmãos. É isso aí. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor permitir. Um forte abraço. Jesus te ama.